Hoje tem seleção brasileira. Vamos ver alguns aspectos importantes dessa partida. O Dorival falou algumas coisas também da partida aí do Vinícius Júnior e também vamos ver o que a mídia disse sobre essa partida. Se liga aí. E vamos falar um pouco da seleção brasileira. O Rafinha será o camisa 10 da seleção brasileira nos jogos contra a Venezuela e o Uruguai. Rodrigo, que tem a 10, vai ficar de fora porque se lesionou no último jogo com o Real Madrid. Então essa foi a principal novidade aí na numeração divulgada pela CBF. E a escolha do Rafinha faz jus ao grande momento que ele está vivendo no Barcelona e também pela sua nova função em campo, tá? Não é à toa que o jogador ele foi anunciado pelo Dorival Júnior como meio-campista e não mais como atacante, tá? Nessa lista de 1º de novembro. O treinador revelou que ele chegou em Belém já com a ideia de repetir ao máximo o time que venceu o Peru por 4-0. Então, dessa maneira, o Brasil entra hoje em campo, às 18 horas, horário de Brasília, lá no Estádio Monumental de Maturim, na Venezuela, com Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Vinícius Júnior, Igor Jesus e Savinho. E lembrando que o Vinícius Júnior não participou das vitórias contra o Chile e o Peru por conta de uma lesão na cervical. E eu separei aqui algumas falas do Dorival Júnior falando da seleção brasileira e do Vinícius Júnior. Se liga aí. Olha, sinceramente, primeiro, o Rodri tem os seus merecimentos para ter conquistado. É um grande jogador, esse é um ponto. Para mim, houve, naturalmente, um equívoco de quem tem avaliado. Se é um prêmio individual, o melhor jogador individualmente falando, ao longo dessa última temporada, foi o Vini. Não aconteceu. Eu não acredito que ele deva ficar voltando a esse momento. Para mim, a maior vitória que ele teve, a maior conquista que ele teve foi ter adquirido por completo o respeito da grande maioria do seu povo, do povo brasileiro. Até porque todos nós, na grande maioria, entendemos que houve, sim, um erro muito grande e que ele, por tudo que realizou, foi realmente o cara mais importante, decisivo e talvez letal das competições que disputou pelo seu clube. Então, merecidamente, teria que ter conquistado. Se nós repetirmos os comportamentos que nós tivemos nessas últimas partidas, nós teremos aí um caminho importante já andado. Não teremos um jogo simples, aliás, serão 2 jogos bem complicados, assim como a fase seguinte, a partir de março, né, com Colômbia, Argentina, logo em seguida Equador. Para vocês verem que o futebol sul-americano cresceu muito, de um modo geral, né? Se nós pegarmos aí todas as escalações da maioria das nossas equipes, nós veremos aí jogadores espalhados por todas as equipes do mundo. Fato esse que não acontecia há bem pouco tempo. Então, o crescimento aconteceu. As equipes de ponta, elas não tinham muito espaço para um crescimento. Porém, as equipes de baixo começaram a ganhar um espaço interessante e importante. E isso tem igualado muito e tem feito com que os jogos sejam cada dia mais e mais disputados. Que nós temos visto aí resultados de 1-0, resultados apertados, surpreendentes, e, de repente, equipes que antes não postulavam, hoje sim brigam aí por uma posição e, de repente, por uma dessas vagas à Copa do Mundo. Então, eu acho que, com essas mudanças, nós temos que estar cada dia mais e mais preparados. Por isso que, se nós conseguirmos repetir tudo aquilo que realizamos, principalmente nessas últimas partidas, eu acho que, aos poucos, a gente vem ganhando um pouquinho mais de corpo. É natural que nada ainda está ou esteja resolvido. De repente, muita coisa possa mudar aí ao longo desse processo. Porém, nós temos demonstrado aí um ganho, ainda que não seja o ideal, porém, nos aproximado de uma equipe um pouco mais segura e regular. Eu espero que nós possamos manter tudo isso e façamos aí 2 grandes jogos. É uma campanha ainda oscilando no Brasil, né? Está lá em 4º lugar.
nos últimos 2 jogos venceu, mas só que venceu o Peru e o Chile, que são as piores classificadas. A questão é a Venezuela, que não é mais aquela Venezuela dos tempos do Arnaldo lá, do Febles, daquela turma lá. Não é mais. Não é mais um saco de pancadas. Olha em campo a Venezuela em casa nas eliminatórias. Vamos colocar na tela aí para vocês. 1-0 contra o Paraguai, 3-0 contra o Chile, 0-0 contra o Equador, 0-0 contra o Uruguai, 1-1 contra a Argentina. É essa Venezuela que a seleção vai encarar, Rodrigo. Não acabou aquela fase da Venezuela que só apanhava. Não foi só contra esses dois, né? Venceu o Equador também, então deu uma melhorada na situação geral, empatou com o Paraguai, né? O Brasil parou de perder, pelo menos, né? Agora, essa consolidação de um time também talvez seja decorrência da convocação menos desfalcada do Dorival, né? Ele perdeu 2 jogadores dessa vez e não 9, né? Então perdeu o Militão e o Rodrigo. E ganhou de volta o Vinícius, podendo manter uma estrutura de time. Porque não adianta também você pensar, vou manter uma estrutura de time se a cada convocação você não tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E é curioso a gente notar agora que esse time base que está se formando tenha 2 jogadores que atuam no Brasil, como disse o Rodrigo, o Gerson e o Igor Jesus, né? Parecia uma bravata do Dorival lá, né? Na apresentação, mas é fato. E também a gente pode até considerar o Arana um outro pseudo-titular, embora é curioso, né? O Arana esteja sempre machucado na seleção e sempre disponível no Atlético, essa é uma outra situação. Mas o fato é que o Arana não vai jogar de novo. Mas é o time da última partida com o Vinícius no lugar do Rodrigo. A minha expectativa para esse jogo é um jogo muito difícil. E o retrospecto é bom que você tenha trazido e o Rodrigo tenha reforçado que, jogando no Mato Grosso como mandante, o Brasil não ganhou da Venezuela, que com esse regulamento inclusivo de milhões de vagas sonha sim ir para a Copa do Mundo. É possível. A Bolívia também sonha, sendo mandante lá nas alturas. A Venezuela sonha. Então acho que é um jogo muito difícil. A minha expectativa é que o Brasil consiga vencer o adversário que está invicto até agora nos seus domínios por qualquer placar. Então estou respondendo a enquete de qualquer forma. E que o Vinícius tenha uma boa atuação pela seleção brasileira. Comece hoje com uma boa atuação e culmine com uma ótima atuação contra o Uruguai no Salvador na próxima terça-feira. É a minha expectativa que ele consiga, enfim, jogar bem. Eu acho que o desenho do time agora até favorece um pouco, né? O Igor é um atacante que não é exatamente um centroavante fixo, ele se movimenta bastante, como faz no Botafogo. O Rafinha vive excelente fase no Barcelona, a melhor da carreira dele. E o Savinho, como disse o Rodrigo, também titular do Manchester City. Então ele tem companhia. Se você chegou até aqui no vídeo, considere se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Deixa o like aqui no vídeo, isso ajuda ao YouTube recomendar o meu vídeo para mais pessoas. Muito obrigado, valeu! Pessoal, hoje jogo da seleção, conto para vocês que eu não estou empolgado, como vários brasileiros, porém a gente fica com a esperança ainda, né? A gente é, vamos dizer, trouxa, que a seleção vai voltar a jogar o que jogou, que a gente vai ver algumas jogadas mágicas, né? Um gol de bicicleta, um gol de falta, um driblando o goleiro, não sei. A gente tem aquela esperança de ver alguma coisa diferente do que só passes, infiltrações, chutes assim, aleatórios e gol cagado. Entendeu? A gente quer ver mais. Então, vamos com esperança hoje. Eu vou assistir, mas espero que sejam 2 jogos muito bons aí do Brasil. Valeu? Não vai embora ainda, vão aparecer outros vídeos de vários times aí para vocês continuarem mais um pouquinho comigo. Valeu? Então eu fui!